que você faria se tivesse que tomar decisões de vida ou morte a 300 km por hora, com o seu maior rival tentando te tirar da pista? O que acontece quando o caos é o único fato imutável ao seu redor? O caos é a força mais destrutiva nos negócios, na política e na vida. Mas Ayrton Senna não apenas sobreviveu a ele o dominou. Ele não usou um carro mais rápido ou uma equipe mais rica. Ele usou uma filosofia de guerra mental com mais de 2000 anos de história, que transformou a chuva, a rivalidade e o risco em sua maior vantagem. Essa ferramenta é o coração do estoicismo. Neste episódio da Mentalidade de Lendas, vamos extrair o método de controle mental de Senna, um estoicismo prático e visceral, para que você possa vencer o caos na sua carreira e na sua vida. A grandeza de Senna não estava na velocidade do carro, mas na quietude absoluta da sua mente, que ele treinava como um monge. Ele vivia o que o filósofo estoico Epicteto, um ex-escravo que ascendeu à mestria da filosofia, chamava de dicotomia do controle. A lição que nasceu na escravidão era a mais libertadora de todas. O homem só pode controlar suas intenções. Para Senna, só existiam duas realidades no cockpit: o que ele podia controlar e o que ele não podia. No primeiro grupo, o círculo interno de poder estavam a sua mente, o seu esforço, a sua disciplina. No segundo, o círculo vasto e imutável, estava o clima, o resultado final, a crítica pública e a falha mecânica. O segredo para a sua performance implacável era que ele dedicava 100% da sua energia ao primeiro círculo e 0% ao segundo. Esta é a sua arma mais poderosa, um escudo mental forjado contra a ansiedade e a paralisia. A rivalidade de Senna com Alain Prost era mais do que uma disputa de pneus e motor. Era uma batalha de vaidades, de egos, de política e, principalmente, de julgamento sob pressão. Quando Prost o criticava publicamente, usando a mídia como uma arma psicológica, ou quando a batida era inevitável nos momentos decisivos em Suzuka, a reação natural e humana é a fúria, a vingança, a paixão destrutiva. Mas Senna usava o estoicismo, a filosofia dos imperadores, sem nunca ter lido o nome nos livros. Ele via o competidor não como um inimigo a ser destruído, mas como um teste de fogo para a sua própria disciplina. O estoicismo nos ensina que as ações de terceiros, mesmo a deslealdade de um rival, a injustiça de um regulamento, estão fora do nosso controle. A raiva, o ódio e o medo de perder, tudo isso são paixões que consomem a energia mental que deveria ser usada para a alta performance. Senna aplicava o conceito de proairesis, o seu poder interno de escolher como reagir. Ele se recusava a deixar que o caos emocional externo determinasse sua intenção ou seu esforço. Ele transformava a raiva em combustível frio. A rivalidade era apenas um incentivo, um peso extra para elevar a única coisa que ele realmente controlava: a sua performance e a sua resposta imediata. Senna não se preocupava em ganhar de Prost. Ele se preocupava em ser a melhor versão de si mesmo na pista. Essa é a essência estoica. A maior vitória de Senna muitas vezes não estava na linha de chegada, mas em manter o controle de si mesmo sob a pressão máxima, provando que sua força vinha de dentro. A lição para você é clara: o competidor, o hater, o chefe difícil, é apenas o espelho da sua própria determinação. Use-os para medir e elevar a sua própria excelência. A chuva é o símbolo máximo do incontrolável. Não se trata apenas de água. É a negação total da aderência, a impossibilidade de ver, a sensação aterrorizante de perda de controle total. Para a maioria dos pilotos, ela significava pânico, perda de visibilidade e o medo do acidente. Para Senna, ela era o seu terreno de caça, o seu laboratório particular. Ele aplicava o princípio do amor fati, amor ao destino, de forma radical, um conceito popularizado pelo imperador Marco Aurélio. Em vez de lutar contra a água,
Ele a aceitava como uma condição pré-determinada, vendo-a como parte inseparável do seu destino naquele dia. A adversidade não era um problema. Era um nivelador que eliminava a vantagem técnica dos rivais e destacava o seu foco inabalável e a sua disciplina. O caos externo se tornava um exercício prático da sua filosofia de vida. Ele usava a técnica estoica da visualização negativa, aceitando a possibilidade do pneu furado, da perda da corrida ou de um erro fatal, antes mesmo que ele acontecesse. Ao aceitar o pior cenário mentalmente, ele se livrava do medo paralisante e ganhava a liberdade para agir perfeitamente no momento presente, a 300 km por hora. O estoicismo ensina que se você não pode controlar um evento, você deve usá-lo para provar sua virtude. Se você consegue manter a calma total e focar na sua técnica enquanto o mundo ao seu redor escorrega, você alcançou a maestria mental. Não se desespere com a crise do mercado ou a mudança de regras. Veja-a como o seu terreno de chuva, o local onde a sua disciplina, e não a sorte, será posta à prova. A base de todo o sucesso de Senna não estava nas pistas, mas no seu círculo interno de controle, sua rotina. Ele era obsessivo com o treino físico, a dieta, a concentração na volta de classificação e o ajuste fino do carro. Isso era a sua ação virtuosa, que os estoicos chamavam de katekonta, ações apropriadas ou deveres. Senna dedicava 100% da sua energia para dominar cada minúsculo detalhe do seu corpo e do seu carro, porque sabia que essa era a única variável fixa. Ele passava horas estudando telemetria e o comportamento do motor, muito além do que era esperado. Enquanto outros se distraíam com a festa ou a fama, Senna estava ajustando o foco. A sua rotina monástica era a sua aplicação do estoicismo na prática. Ele não buscava a vitória como um objetivo final, mas o esforço, a virtude, como o único pódio garantido. A vitória era apenas um indiferente preferível, a consequência natural do foco implacável no que pode ser dominado, sua preparação. A lição final é que você não se torna um campeão quando vence. Você se torna um campeão quando a sua disciplina em segredo se torna a sua rotina diária. É a consistência da sua preparação que determina a sua liberdade para agir quando o caos surge. O resultado apenas confirma o que a sua mente já sabia. O método de Senna é um ciclo vicioso de sucesso que começa e termina com a filosofia estoica. Total disciplina sobre si mesmo, total aceitação sobre o mundo. Isso o libertou para ser o piloto mais rápido e talvez o mais mentalmente preparado de sua era. Ele não precisava de sorte, porque a sorte, ou o azar, eram meros fatores externos, e ele havia se treinado para usar ambos. A sua verdadeira vitória está em dominar a si mesmo, e não a pista. Se você busca essa capacidade de adaptação e quer aplicar a filosofia dos maiores em seus negócios e na sua vida, assine o canal. E esse é mais um vídeo da nossa série Mentalidade de Lendas.